Olá, hoje é quinta-feira, 9 de agosto, e está no ar o Conexão TV Unicinos. No programa de hoje, veja como professores e alunos entram em contato direto com a arte através do programa educativo da Fundação Iberê Camargo em Porto Alegre. No estúdio, a gente fala sobre os desafios de incluir a arte no currículo escolar. Fale com a gente pelas nossas redes sociais, e-mail e site. Confira também como foi a troca de experiências entre uma professora de comunicação da Unicinos com uma universidade da Nigéria. E tem ainda os detalhes do tempo para essa sexta-feira em todo o estado. O Conexão TV Unicinos está no ar. Formar e aproximar o público da arte moderna e contemporânea. Este é o objetivo do programa educativo da Fundação Iberê Camargo. Dentro da iniciativa são realizadas orientações pedagógicas gratuitas para educadores e atividades lúdicas para estudantes, além, é claro, de visitas mediadas no primeiro prédio museológico sustentável do Brasil. Chico, e eu fui até lá acompanhar a visita de uma turma e conferir as descobertas de cada um. Veja na reportagem. Pela primeira vez, este grupo de alunos de uma escola localizada em um bairro de baixa renda de Porto Alegre visita o Museu Iberê Camargo na capital gaúcha. O objetivo é entrar em contato direto com a arte moderna e contemporânea e perceber a relação do artista com a tela. A visita começa com um bate-papo. Depois, é a vez de explorar os espaços do museu. Na primeira parada, eles recebem caderno e caneta. O desafio é fazer um autorretrato e também intervenções no desenho do colega. O nome dessa exposição é O Outro dentro da pintura de Iberê Camargo. E o Iberê mesmo dizia que quando ele fazia um autorretrato, era uma forma dele conhecer a si próprio. E a exposição começa com dois autorretratos bem diferentes um do outro, ou seja, as linguagens que o Iberê utilizava. Então essa proposta a gente faz para que as crianças reflitam sobre elas mesmas. E quando a gente passa adiante o bloquinho para uma fazer uma intervenção no desenho da outra, é a mesma coisa, é como tu conhece o teu colega. De repente um lado teu que tu não conhecia, o teu colega vai retratar no desenho. Mesmo antes de participar da atividade e conferir o espaço pessoalmente, Flávia e os colegas entraram em contato com a arte de Iberê. Eu sei que ele nasceu em 1914 e começou a pintar em 1950. A pintar, uma série delas foi Os Carretéis, que foi a primeira, segunda Ciclistas e por último foi As Idiotas, que foram as obras mais cinzentas. A professora de Flávia foi uma das educadoras capacitadas pelo programa da Fundação para trabalhar o assunto em sala de aula. Para mim é uma satisfação muito grande porque eu vejo um resultado diferente, né? E para mim me dá uma motivação bem maior de trabalhar com eles. Elizabeth faz uso de um material como este, composto por um caderno de textos e 10 lâminas, que contém imagens e informações sobre Iberê Camargo, além de 40 postais com reproduções de obras do artista. A ideia é que eles trabalhem em sala de aula com os alunos antes de virem ao museu, que despertem a atenção e o interesse dos alunos para as questões relacionadas a cada exposição. Que se discuta questões trazidas por cada exposição, que se pense também na importância de um museu e na importância da arte de uma maneira geral, que eles também estimulem os alunos a trabalhar com criatividade, com desenho, questões relacionadas à exposição. Iniciativa que permite que Yuri conheça mais a fundo as características do trabalho do artista. Eu vi que ele teve 3 fases na vida dele. Carretéis, os ciclistas e as idiotas. Os carretéis, porque a mãe dele era costureira, então depois que acabava as linhas dela, ele pegava os carretéis para brincar. Os ciclistas, porque ele ficava nas tardes ensoladas da Redenção vendo ciclistas. E as idiotas eram fantasmagóricas, mulheres gordas. Mas para ele e para os colegas, nada melhor que conferir tudo isso de perto. A gente só ficava na sala de aula. Agora, vindo aqui, conhecendo as obras, a gente vai saber mais. Entre um andar e outro, eles veem a atual exposição, que coloca em evidência um lado desconhecido do trabalho de Iberê. A mostra reúne um total de 73 obras entre pinturas, desenhos e gravuras. E vale até levar o registro para casa e para a escola, com o objetivo de relembrar cada momento do aprendizado.
Tá aí, legal, né? A Mostra o Outro na Pintura de Iberê Camargo segue até março de 2013. E os professores interessados podem solicitar o material ao programa educativo. Essas e outras informações estão no site iberecamargo.org.br. E como a gente viu, Chico, levar experiências e atividades artísticas para a sala de aula é fundamental para o desenvolvimento dos alunos. Mas será que isso está acontecendo com frequência no dia a dia escolar? Pois é, Vanessa, o desafio dos educadores está justamente em fazer com que os alunos tenham acesso e contato com a arte nas suas mais variadas formas. Já se foi o tempo em que as aulas de educação artística consistiam em somente desenhar e fazer dobraduras. É preciso que o tipo de abordagem evolua e valorize a diversidade cultural que a gente tem no nosso próprio país. Né? É verdade, Chico. É para conversar com a gente sobre os desafios de incluir o ensino da arte nos currículos escolares que nós recebemos Miriam Dazi, que é coordenadora do Núcleo de Formação Docente e do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Cultural da Unicinos. Também com a gente, Ana Cristina Lockman, professora de Artes Visuais de Ensino Fundamental e vencedora nacional do Prêmio Arte na Escola Cidadã em 2011. E ainda David dos Santos, que é estudante e participou do projeto da professora Ana Cristina. Olá, sejam todos bem-vindos. Professora Miriam, como é que a senhora vê a importância, então, de ter a arte cada vez mais incluída dentro da rotina dos estudantes na sala de aula? Bem, o espaço que a arte ocupa no currículo é cada vez mais destacado pela compreensão de que, através da arte, não só dela, mas da arte, nós podemos apresentar para os alunos e construir, de uma maneira sólida, a compreensão de que o nosso país e os outros artistas também não do nosso país podem ser apresentados aos alunos de uma forma significativa e também lúdica, por que não? E que isso possa fazer diferença na vida deles, né, professora? E ter outros desenvolvimentos em outras disciplinas, por exemplo, isso ser refletido. Eu quero saber da professora Ana Cristina se esses desafios eles são muito grandes mesmo. A gente costuma ouvir dos professores que às vezes é difícil conseguir incluir realmente esse ensino das artes dentro da sala. O que eu vejo, assim, acaba acontecendo é que às vezes os professores acham que a artes é que tem que servir às outras disciplinas, né? O professor de português vai trabalhar um determinado texto e acha que a artes tem que fazer o papel dela, é fazer um cartaz, fazer um desenho que complemente esse trabalho, né? E não a arte, como a Ana May coloca, né, que é a grande arte educadora brasileira, a arte tem os seus conteúdos para ser trabalhados em sala de aula, né? Mas é importante também que tenha essa ligação entre as disciplinas, né, professora? Acho que é uma boa frente para conseguir inserir cada vez mais. O que a senhora pensa sobre isso? Certamente. Não é perceber a arte dentro de um papel utilitarista, não. Ela não serve, ela não é usada para. Mas um professor de história, por exemplo, pode fazer com que os alunos se interessem pela produção cultural de determinado povo. Quer seja a sua música, quer seja a sua cestaria, estampas de diferentes cores. Então, as outras áreas do conhecimento, se a escola for sensível a uma organização de trabalho colaborativa, um planejamento pensado com antecedência, quais são as possibilidades das diferentes áreas de conhecimento falarem entre si, nós poderíamos apresentar um currículo bem mais redondo, como se diz. Ou seja, que não existam arestas, mas que as coisas se encontrem e se entrelacem. Se acabam se encaixando também, né? E esse eu acho que é o que a Ana May coloca como interterritorialidade, né? É o professor de artes invadir outros territórios, está trabalhando com a disciplina de história, tá fazendo essa relação, mas não servindo, né? Que eu coloquei no início. Certamente, a ideia de servir, ela fica extremamente complicada porque ela perde o significado, o sentido, como tu mesmo disseste, né? Há saberes que são específicos dessa área de conhecimento, mas poder invadir, ou seja, borrar essas fronteiras entre as áreas de conhecimento, também é bastante interessante. A língua portuguesa oferece muito isso. Ou mesmo uma língua estrangeira, se a gente puder, através desta língua, nos apropriarmos dessa produção artística desses outros povos. São grandes ganhos para os alunos, principalmente, por isso que a gente quer ouvir do David agora. Como é que é para ti poder participar de uma atividade como essa dentro da sala de aula? Enriquece em que sentido, na tua opinião? Que no caso, antes de eu fazer esse trabalho, eu não tinha vontade de ir para a escola, não tinha outra vontade. Depois que comecei a ver o trabalho da professora, eu comecei a me incentivar mais dentro da escola, tem mais motivo de eu ir para a escola, de fazer os trabalhos em casa também, não fazia nada. O que era esse trabalho que tu fez com ela? Foi um trabalho de desenho de hip hop, né? De dança de rua. Daí eu comecei a fazer, me interessei mais. Daí comecei a fazer mais dança dentro da escola. Foi no que eu me encaixei melhor, né?
Daí a professora Ana conseguiu identificar um assunto de interesse dos alunos e assim trabalhar esse assunto. Como é que foi, professora? Eu era a terceira professora de artes que estava chegando para trabalhar com a turma de EJA, né? E eu precisava, de alguma forma, cativar esses alunos, né? Então, eram alunos de 15 a 18 anos que estavam fora da idade escolar, né, regular. Então, eu precisava, poxa, como fazê-los assim gostar da escola, né, e fazer se interessar por esse trabalho, né? Então, foi um grande desafio, assim. E, para mim, eu tive que, primeiro, as minhas barreiras, né? Porque trabalhar o hip-hop, o grafite, para mim não era arte, né? Eu queria trabalhar nos períodos mais clássicos, né? Também é uma descoberta para a professora também, né? Eu quero saber da professora Miriam, porque a gente vai muito em escolas fazer reportagens e a gente percebe que, às vezes, tem escolas que não oferecem um professor com formação em educação artística. Às vezes, ele é um professor de outra disciplina que acaba preenchendo ali uma vaga na disciplina de artes. Professora, existe ainda esse vazio realmente, de repente, da gestão da escola, perceber que isso é importante, que tem que investir nesse ensino também? Bem, nós vivemos algumas diferentes realidades, né? Se nós pudermos traçar um mapa dessa situação, nós vamos ter, sim, algumas escolas onde os professores têm uma formação específica para esse trabalho. Mas também sabemos que nós temos os anos iniciais do ensino fundamental. Nós não temos professores com formação específica. Então, nesse inteirinho, a pedagogia vem fazendo um movimento muito forte, a licenciatura de pedagogia, principalmente aqui na universidade, de fazer com que um professor, que vai ser professor da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, também possa fruir essa questão da arte, que ele também possa viver. Então, nós temos feito com as nossas alunas aqui da universidade, realmente algumas atividades, algumas saídas, visitas a esses espaços. Porque os nossos professores também não tiveram oportunidade, quando frequentaram as suas escolas, de poder assistir uma exposição, de fazer uma discussão em relação a determinada música. Então, isso que a professora nos traz, de romper com essas barreiras em relação a diferentes manifestações, tanto das artes visuais como da música, é um movimento que nós tentamos fazer com os alunos do curso de pedagogia. Mas sabendo também que o compromisso que a escola tem é com uma formação bastante ampla em relação a muitas manifestações culturais. Achei, professora, assim, extremamente interessante a forma como a senhora conduziu o trabalho, capturando esses alunos através daquilo que já era o interesse deles. Mas isso também precisa ser feito de uma forma a construir outros desejos. E se o professor consegue isso, e se a universidade consegue formar professores desta forma, certamente nós vamos ter na população brasileira, iniciando com a escola, uma complexidade do repertório, ou seja, vai ampliar o repertório cultural dos alunos e essa ampliação vai exigir que cada vez mais os cursos de formação de professores, quer seja na licenciatura na parte das artes visuais ou da música, quer seja nas outras licenciaturas, né, se aproximem disso que a professora nos apresentou. Sem dúvida, professora. Bom, agora a Conexão faz um rápido intervalo e na volta a gente continua esse bate-papo aqui no estúdio. Tá certo, e se você tem alguma experiência e quer compartilhar com a gente, participe pelo e-mail conexãotv@unicinos.br ou pelas nossas redes sociais, facebook.com/tvunicinos e pelo Twitter, @tvunicinos. A gente já volta.